Olá, estamos de volta com mais um Car Talks. Eu sou o professor Alberto Papaléu. O tema de hoje da nossa conversa, dando continuidade à sequência aqui de assuntos que nós estamos nos propondo a explicar, ainda sobre teorias interpretativas, diz respeito ao conteúdo, do tópico do direito a interpretar como numa moldura. Vamos explicar isso daqui, tá bom? Bem, no vídeo passado eu comentei com vocês que o tema das teorias interpretativas ele nos joga diretamente para a questão atinente ao fato de que toda teoria interpretativa pressupõe necessariamente uma teoria do direito, né? Vimos ontem que no legalismo exegético a teoria que é pressuposta dele é o chamado formalismo jurídico. E a gente teve a oportunidade de comentar vários aspectos desse tal de formalismo jurídico. Na aula de hoje, a teoria interpretativa que a gente vai abordar é a teoria do direito a interpretar como numa moldura, que está presente no chamado positivismo normativista de Hans Kelsen. Então, a obra referência da nossa análise da manhã de hoje é a teoria pura do direito. Sem precisar fazer muitas explicações a respeito do propósito e da natureza do livro Teoria Pura do Direito, eu vou aqui, nesta breve explicação, focar num dos capítulos do livro, que é o último capítulo, o capítulo 8º, intitulado A Interpretação. E aí é óbvio que tem alguns elementos da narrativa do Kelsen que eu vou ter que explicar para que um leitor, ou uma leitora que ainda não tem contato com toda a obra, possa aqui compreender qual é o propósito do capítulo 8º, a interpretação com Kelsen. Bem, este capítulo aqui, que é inclusive a leitura que eu te indico fazer, ele não é muito longo, ele não é muito denso e tal, mas ele pressupõe que você saiba pelo menos algumas coisinhas da teoria pura do direito. Ele já começa com um conceito de interpretação. Então o Kelsen ele vai dizer pra gente, em linhas gerais, que interpretação é uma operação mental, que acompanha o ir e vir de uma norma de escalão superior para uma norma de escalão inferior. Bem, sobre a teoria, para que a gente possa compreender inteiramente esse conceito, nós já somos aqui apresentados a ideia de norma jurídica, tá? Norma que vai ser entendida enquanto o objeto que comporta a metodologia da imputação, e é o que faz com que o direito possa ser concebido enquanto uma ciência, uma verdadeira ciência do espírito, essa metodologia da imputação, que está presente dentro da norma jurídica, É aquela história que existe um ser que equivale a um dever ser, que vai então controlar o comportamento das pessoas em sociedade, projetando uma expectativa de qual conduta deveria ser tomada, no caso de ocorrência do evento A ou do fato X. Famoso e clássico exemplo fulano matou, então ele deve ser preso. O artigo 121 do Código Penal, que criminaliza a conduta do homicídio. Então, nesse sentido, outro pressuposto além da norma é a ideia de que as normas elas coexistem numa relação hierárquica na qual normas inferiores são validadas por normas superiores e, consequentemente, todo o ordenamento jurídico será validado pela Constituição. O que o Kelsen está dizendo aqui para a gente é que interpretar é uma operação mental, tal como a matemática, tal como a física, uma operação mental no sentido de dizer para a gente que a tarefa do intérprete é pegar algo que está na norma jurídica e dizer como esse algo que está na norma jurídica vai ser aplicado na prática. Isso aqui é o que nós chamamos da tarefa de subsunção. As normas são subsumidas dos fatos, ou seja, aconteceu um evento, o carro A colidiu com o carro B, tá? Então aqui nesse sentido, a colisão do carro A com o carro B, ela vai me levar a realizar uma subsunção da norma jurídica aplicável ao caso quando eu tiver a intenção de
pleitear, por exemplo, por uma reparação por danos materiais. E aí eu vou então me socorrer nesse caso do artigo 186 e do artigo 187 do Código Civil, que vão versar sobre a ideia de que aquele que comete ato ilícito fica obrigado a reparar o dano, e o ato ilícito, né, é a ação ou omissão voluntária que gera um dano, que gera um prejuízo a outrem, tá? Então, nesse diapasão, né, entenda que ocorreu o evento A, carro colidiu com outro, um dos donos do carro requer a reparação por dano material e a norma jurídica vai ser subsumida do caso. Isso daqui é a interpretação para o Kelsen, é uma operação mental. Tal como 1 mais 1 igual a 2, interpretar o direito seria analisar o fato e subsumir do fato a aplicação de uma norma. Porém, o Kelsen ele não para por aí, porque ele está dizendo que isso daqui é só uma parte, é só uma pequena atividade da interpretação, que é a subsunção. Ao lado da subsunção existe aqui um problema que é o problema da validade da norma jurídica, ou seja, uma norma para ser aplicável a um caso precisa ser válida. Para que ela seja válida, ela precisa de uma autorização de uma superior hierárquica. Então, explicado isso de maneira bem didática, o artigo 186, o artigo 187 do Código Civil de 2002, para que sejam válidos, precisam então de uma autorização de superior hierárquica. Então a gente encontra materialmente no artigo 5º da Constituição uma validação para esse pedido de reparação por dano material, e a gente encontra também no artigo 22, inciso 1º, a competência da União privativa para legislar sobre direito civil. Então, na hipótese dessa ser uma lei editada pelo Congresso Nacional, então significa dizer que ela é formalmente válida, pois atende os requisitos do artigo 22, inciso 1º. Percebe? Então, interpretar o direito é dizer, olha, aconteceu tal coisa comigo, eu tenho direito a isto, porque esta norma assim o diz, e ela é válida porque esta outra norma aqui também o diz. Basicamente, a tarefa da interpretação nesse sentido proposto nas linhas iniciais é esta, é subsunção e validade. Porém, o Kelsen ele continua a argumentação dele, dizendo que existem algumas pessoas que, quando interpretam, tá, a interpretação delas vai se sobrepor à interpretação das outras pessoas. E aí o Kelsen vai utilizar a seguinte metáfora: nós temos os intérpretes autênticos e os intérpretes não autênticos do direito. Quem são os intérpretes autênticos? São aqueles que têm por função, tá? São aqueles que têm por imposição do ordenamento jurídico aplicar o direito no caso concreto. Ou seja, os detentores da jurisdição, juízas, juízes, desembargadoras, desembargadores, ministras e ministros dos tribunais superiores e do Supremo Tribunal Federal são classificados aqui por conta desta argumentação enquanto intérpretes autênticos do direito. Haja visto que a interpretação deles dentro de um processo, numa sentença judicial, num acórdão, ela é imposta à revelia da vontade das partes. Um simples exemplo seria: eu sou advogado num processo, vocês são advogados da outra parte no processo. Eu entendo que tem que haver condenação, vocês entendem que não tem que haver condenação. Quando o juízo julga o processo e diz, por exemplo, defiro parcialmente os pedidos, a interpretação dele é diferente da minha e da de vocês. Qual é a que vai ser aplicada executoriamente, me obrigando a seguir metade da decisão e obrigando vocês também a seguir metade da decisão? É a interpretação do juízo. Por isso que Kelsen diz, a interpretação do juiz, ela vincula as partes. Ela nos obriga a seguir com seu conteúdo, por isso são chamados de intérpretes autênticos da Constituição. De outra sorte, todo o resto da sociedade civil, né, nós somos, no caso, intérpretes não autênticos do direito, beleza? Então, se lembre, existe essa diferença, o intérprete autêntico e o não autêntico, tá bom? Se fosse só isso daqui, estava ótimo, mas o Kelsen ele continua a argumentação dele, e aí ele vai usar aqui outra distinção dialógica, tá? Ele vai dizer pra gente que o direito ele pode ser relativamente não determinado, tá? De modo intencional e de modo não intencional.
Vou explicar isso para vocês da seguinte maneira. Quando a gente pensa na determinação da norma jurídica, isso significa a ideia de que existe um ser que equivale a um dever ser. Explicado de novo. Se eu matar, eu devo ser preso. Então nós temos uma relação de equivalência que é determinada. Quem mata deve ser preso. O que o Kelsen vai dizer é que, muito embora isto seja uma característica do conceito normativo de direito, existem dados momentos que dentro do ordenamento jurídico, uma norma ela vai corresponder a mais de um dever ser. Ela vai equivaler a mais de um dever ser. Uma conduta vai equivaler a mais de um dever ser. Como é que funciona isso? Tudo bem. Eu sei que quem mata deve ser preso, porém o que o Código Penal diz é que essa prisão vai se dar num lapso temporal que compreende o período de 6 a 20 anos. Ou seja, não há uma determinação sobre o tempo exato que uma pessoa deve ser presa no caso dela cometer o crime de homicídio. Há apenas a menção de que é uma prisão que vai se dar no intervalo de 6 a 20 anos. E isso daqui é o que o Kelsen chama de uma relativa indeterminação do direito. Essa daqui é um exemplo do que nós podemos chamar de uma relativa indeterminação intencional. Porque o legislador, ele escolheu deixar essa margem de discricionariedade para o juízo na hora da aplicação da sentença atinente ao artigo 121 do Código Penal. Agora, quando nós temos problemas relativos à ambiguidade da linguagem jurídica, à vagueza da linguagem jurídica, à porosidade da linguagem jurídica, nós vamos nos encontrar aqui diante daquilo que o Kelsen chama de relativa indeterminação não intencional. O legislador ele não pensou, não planejou, não programou o fato de que em 2022 nós estaríamos, discutindo e rediscutindo e atualizando e modificando o conceito jurídico de família, entendeu? Então nós temos hoje aqui uma relativa indeterminação não intencional no que tange a este conceito. Um outro exemplo do Código Civil, uso muito esse exemplo em sala de aula, que é o exemplo do melhor interesse do menor. O que é melhor para o menor? É indeterminado. Por quê? Porque é ambíguo, é vago, é poroso. Então depende de uma interpretação mais histórico-contextual, tá? E aqui, nesse sentido, você percebe que o que o Kelsen está propondo para a gente é a ideia de que o direito ele não está completamente fechado para a aplicação, que existem determinados momentos em que ele vai estar aberto. E isso daqui é o que nós chamamos de uma margem discricionária. Por quê? Ele está aberto, mas não é uma abertura total. Tem um fechamentozinho. Um juiz ele nunca vai poder condenar alguém por homicídio por menos de 6 anos ou por mais de 20 anos, se considerar caso específico, isolado, sem falar de concurso de crimes ou concurso de pessoas, tá? Vamos usar um caso isolado aqui de uma pessoa que matou a outra dentro de um contexto específico. Aí ele não vai poder, beleza? Assim como um juiz que for defender um conceito de família ou defender um conceito de melhor interesse do menor, não vai poder ir de encontro aos princípios da Constituição: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais, trabalho da livre iniciativa, pluralismo político, tá? E é aí que entra a metáfora da moldura. Por quê? O juiz ele tem liberdade para interpretar o ordenamento jurídico? Resposta: tem. Dentro dessa margem discricionária, ele pode dar uma resposta, uma solução específica para o caso, tá? Mas essa discricionariedade dele não é uma do tipo ilimitado. Ele não pode fazer o que ele quiser, beleza? Com isso, então, o Kelsen vai caminhando para a conclusão do capítulo e ele faz 3 perguntas. Pergunta de número 1. Se isso tudo é verdade, então será que a gente pode dizer que existe uma única resposta certa para os casos jurídicos? E o que o Kelsen diz é não.
não há uma única resposta certa, porque no intervalo de 6 a 20, várias respostas são possíveis e são válidas. A questão não é sobre certeza, a questão é sobre validade da resposta. Então, se a sua resposta ela for uma resposta que é válida dentro do contexto do nosso ordenamento jurídico, que é o total da moldura, então significa dizer que esta resposta é uma resposta juridicamente aceita. Por quê? Porque ela é válida, antes de mais nada. Uma segunda pergunta, então, que ele faz é a seguinte, pergunta número 2. Se isso tudo for verdade, será que existe um único método interpretativo para todos os casos jurídicos? Correto? Adequado? E aí o que o Kelsen diz de novo é não. Não existe um único método. Porque se a questão da resposta é a validade e se admitem várias respostas certas para os casos jurídicos desde que elas sejam respostas válidas, então se o juízo utilizou um método teológico ou um método teleológico ou um método histórico ou um método sistemático e chegou numa resposta válida, a resposta vai valer. Ou seja, o que é importante, de novo, não é o método de interpretação que se aplica ao caso, é a validade da resposta que é dada, tá bom? Se ela é aceita dentro dos limites do nosso ordenamento jurídico. Por fim, a terceira pergunta e a pergunta mais difícil e, deveras, uma pergunta até hoje sem resposta o juízo, quando ele interpreta, a interpretação é um ato de vontade ou é um ato científico? Eu vou me deter um pouquinho mais nessa última pergunta aqui, tá? Bem, vamos lá. Interpretação como um ato de vontade é basicamente eu dizer que eu interpreto e oriento a minha interpretação a partir dos meus critérios de justiça, de verdade, tá? De dignidade, de honra, de ética. Então eu interpreto porque eu quero que o resultado seja para mim um resultado justo. Ou seja, dentro da discricionariedade, comporta-se aqui um pequeno núcleo em que uma decisão pode se dizer discricionária, mas na verdade ela é completamente arbitrária. Então eu prescrevo no sentido de dizer que eu acredito que isto que eu estou fazendo é justiça, tá? De outra sorte, quando a gente fala que a interpretação é um ato científico, o que isso quer dizer com isso é que o cientista ele tem a capacidade de avaliar sem prescrever, que o cientista ele tem a capacidade de, por exemplo, chegar num determinado caso, avaliar o caso sem a referência aos seus preconceitos, sem a referência à sua experiência de vida e conseguir chegar numa resposta que é justa, porque tem esse afastamento do sujeito com o objeto que está sendo interpretado. Ou seja, é aquela famosa ideia de uma neutralidade interpretativa no ato da interpretação científica. Nesse sentido, quem interpreta não prescreve o que é justo, na verdade, retira um sentido de justiça daquilo que está sendo posto dentro do caso. Então, por assim dizer, você pode chegar aí rapidamente, né, a uma falsa impressão de que o Kelsen ele vai dizer, não, então o que vale aqui é a segunda, porque na verdade o que ele diz é o seguinte, olha, de fato, seria muito bom se os juízes eles usassem a interpretação como um ato científico, ou eles concebessem a interpretação como um ato científico. Porém, na prática, os juízes eles usam a interpretação como ato de vontade. E aí a nossa questão se torna a seguinte: como nós podemos controlar a racionalidade dessa decisão que este juiz e esta juíza prolatam, eivados aqui de toda essa discricionariedade sem controle dentro do processo judicial? Essa é a pergunta do milhão, né? Essa é a grande dúvida a ser investigada, pois Kelsen não nos deixou uma resposta. A resposta que nós temos até hoje é uma resposta insatisfatória, né? E eu jogo a bola aí para vocês, né? Se vocês têm algum comentário para fazer, deixa aí nos comentários, deixa aí qual é a sua resposta, qual é a sua impressão, beleza? E não se esquece de ativar o sininho da notificação, se inscrever no nosso canal e deixar o seu like, tá? Segunda-feira eu volto com o Car Talk,
Aí eu vou falar com vocês sobre pragmatismo jurídico e desde já eu te desejo, né, um excelente final de semana, que Deus te abençoe e até a próxima.